Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Nós podemos dizer que esta carta foi escrita, endereçada a uma igreja que nós podemos chamar de igreja sofredora, ou igreja perseguida, chame como quiser, mas era uma igreja que estava passando por muitas aflições, muitos desafios. E eu creio que esta carta de Jesus, endereçada a esta igreja, tem muito para nos abençoar hoje, né? Porque o povo de Deus é um povo que passa por muitos desafios nesse mundo, né? Nós não somos como as pessoas não conhecem a Deus, que não servem a Deus, né? Quando eu falo que não somos como, eu não estou dizendo que a gente não seja de carne e osso, né? Estou dizendo que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos uma pátria celestial. E os nossos valores, os nossos princípios, a nossa maneira de ver a vida, o mundo é muito diferente das pessoas que, infelizmente, ainda não tiveram encontro com Jesus, as escamas de seus olhos não se abriram, né? E esta igreja aqui, ela recebe uma palavra de incentivo, de encorajamento, e eu quero estender esse encorajamento para a nossa igreja, tá? Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, e obrigado porque nós temos a oportunidade de expressar publicamente a nossa fé, Senhor. Obrigado, porque nós vivemos em condições bem diferentes do que essa igreja aqui estava vivendo, Senhor. Mas nós enfrentamos desafios no nosso cotidiano, e nós confiamos no Senhor para nos guardar, para nos proteger e nos usar, ó Deus, para que possamos, ó Deus, cumprir os teus propósitos, os teus planos nesse mundo, nessa terra, Senhor. Que a tua palavra, ela cumpra o objetivo do Senhor hoje. Edifique a tua igreja, fortaleça a tua igreja, encoraje a tua igreja, e que, ó Deus, sejamos também transformados por ela. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, que nós realmente precisamos, o que cada um realmente está precisando, o que vieram buscar, as nossas motivações, as nossas expectativas, mas que tudo esteja alinhado à tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vivemos dias em que o testemunho da igreja evangélica tem sido colocado em xeque, não é verdade? Hoje nós estivemos lá no sepultamento da dona Marli, mãe da nossa irmã Luana, a esposa do Tiago, né? Os pais do Isaac. E um amigo lá da ICNV de Vista Alegre, o Feliciano, a gente estava conversando, né? Sobre como as coisas na nossa cidade, no Rio de Janeiro, estão realmente difíceis, né? Muita gente querendo ir embora, muita gente querendo mudar do Rio de Janeiro, porque aqui a insegurança está algo que está... É um assunto para preocupar mesmo. É um tema de grande relevância nos nossos dias. E aí eu comentei com eles que, embora o Rio de Janeiro esteja assim, e o desejo de muita gente ir embora, que é uma questão realmente para se pensar, o que me preocupa muito hoje é o testemunho das igrejas evangélicas. Porque pensa comigo, existe uma igreja em cada esquina, gente. É só aqui, ó, na Lins de Vasconcelos. Tem um monte de igreja. E agora abriu um aqui, ó. Não sei nem se está aberto ainda. E ali, deve dar 3 pessoas ali dentro. Já fechou? Aí uma estava tentando abrir aqui, fechou também. É um monte de igreja. E eu fico pensando, nas comunidades existem igrejas também. E o crime avança. E agora, no crime organizado, existe o neonarcotráfico, que são traficantes evangélicos. É sério, gente, é um fenômeno.
um fenômeno social. Existem jornalistas, existem pessoas estudando esse fenômeno. Isso está sendo falado, está sendo discutido, está sendo comentado nas redes sociais. Existem pessoas estudando e acompanhando esse fenômeno, que não é de hoje. Um dos maiores traficantes, por exemplo, da Cidade Alta, lá próximo de onde eu moro, gente, ele tinha uma bandeira de Israel pendurada na comunidade. E quem passava pela Avenida do Brasil via. Depois que teve essa invasão lá, derrubaram, né? Tiraram, né? Então pensa comigo. A igreja é luz. A luz dissipa as trevas. Então essa conta não bate, não fecha. E da onde deveria vir o bom exemplo, da onde deveria vir o bom testemunho, isso está sendo comprometido. Está sendo deixado a desejar. O testemunho da igreja evangélica brasileira tem sido colocado em xeque. Basta a gente ver como os cristãos têm reagido diante de questões políticas. E nós estamos em ano eleitoral. A gente vai ver isso. Basta ver a reação diante de questões polêmicas públicas e até mesmo ideias contrárias à fé cristã. Como dizia o avô da Priscila, não há compêndio de civilidade. Ele falava isso para a gente morria de rir. A postura, comportamento, a falta de gentileza, a falta de educação, a falta de domínio próprio, a falta de autocontrole, a falta de cuidado com as palavras. E só que isso não é algo que está acontecendo de forma velada ou apenas nos arraiais evangélicos. Isso hoje, com o advento da internet, tem sido disseminado e está acontecendo na frente de todo mundo, diante dos olhos de todo mundo. Surgiu agora um Huawei na internet. Crente xingando, falando palavrão, ofendendo os músicos, porque discordam da letra da música. Você discordar não tem problema, mas a postura, o vocabulário, e isso tudo diante dos incrédulos. O que frequentemente a gente vê não é mansidão, não é firmeza com graça, mas ofensas, julgamentos precipitados e muitas disputas internas, até áudios de pastores, ou pelo menos de um pastor muito conhecido, que já foi muito admirado por mim, com palavrão, de baixo calão. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com a igreja evangélica? O que está acontecendo com os líderes evangélicos? O que está acontecendo com aqueles que deveriam dar o exemplo para o povo? E que se dizem evangélicos. A igreja parece muitas vezes pronta para lutar entre si, mas frágil quando o assunto envolve fidelidade a Cristo e o seu testemunho público. E o resultado disso é muito triste. A igreja passa a ser mal vista, não por sua fidelidade ao evangelho, mas por seu mau testemunho diante das pessoas. E tudo isso acontece diante dos olhos dos descrentes. E isso gera críticas, e não sem motivos, desconfiança e muitas vezes afastamento da igreja e dos próprios crentes. Tem vizinhos que nem querem amizades com crentes. Tem vizinhos que preferem nem ir para uma igreja, porque se apoiam no mau testemunho dos crentes que moram dentro do seu condomínio, até mesmo na sua rua. Claro que isso não é desculpa. Isso é uma desculpa do coração para não frequentar uma igreja, tá? A pessoa está morta espiritualmente. Então ela busca justificativa no erro dos crentes, ou dos maus crentes, para não ir à igreja. Todavia, não é sem motivo a crítica. Não é sem motivo esse ranço. Não é sem motivo esse olhar de desconfiança para a igreja. E é exatamente isso que a gente encontra na carta à igreja de Esmirna. Um contraste entre a igreja evangélica brasileira com uma igreja fiel em meio aos desafios. Quando a gente olha para esse cenário brasileiro, religioso, surge uma pergunta muito importante. Como a igreja deve se comportar em meio às dificuldades e às pressões do mundo? É exatamente isso que a igreja de Esmirna nos ensina nessa noite. Diferente de muitos problemas que a gente enfrenta hoje, a igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, uma igreja perseguida. Ela enfrentava uma oposição real. Ela enfrentava perdas e uma perseguição que não era velada, não. Era uma perseguição real, brutal. Ainda assim, ela não deixava a desejar em seu testemunho fiel
a Cristo. Para vocês terem uma ideia, a carta começa dizendo: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Esmirna é a cidade que hoje a gente conhece como Izmir. Ela fica localizada na atual Turquia, costa do Mar Egeu. No mapa você consegue ver essa cidade hoje. Era uma cidade muito importante e ela competia com a cidade de Éfeso por sua beleza. Tanto é que as duas estão encabeçando a lista das 7 principais igrejas da Ásia. O comércio também se destacava naquela região e era uma cidade de muita influência. Por isso ela aparece logo no início da lista, junto com a cidade de Éfeso, e as demais igrejas. Curiosamente, ela era chamada de a beleza da Ásia e tinha um porto estratégico e uma economia muito forte. E é a única das 7 cidades que permanece viva e próspera até os dias de hoje. A igreja local, ela provavelmente surgiu durante o ministério do apóstolo Paulo, como eu falei com vocês na semana passada. Se você quiser mais informações sobre o nascimento dessas igrejas na Ásia, basta apenas você ler Atos capítulo 19. Em específico aqui, versículo 10. E ela se torna uma grande referência por muito tempo. E em meio a uma cidade muito rica e orgulhosa, havia uma igreja pobre, perseguida, porém fiel a Cristo. Essa era a igreja de Esmirna. E ao lermos esta carta, o que a gente aprende é uma grande verdade, que o Cristo ressurreto e vivo encoraja a igreja em meio às dificuldades. Eu vou repetir. O Cristo ressurreto e vivo encoraja a igreja fiel em meio às dificuldades. E o texto nos mostra de que maneira o Senhor encoraja uma igreja fiel nas dificuldades. Em primeiro lugar, ele lembra a igreja quem ele é. Versículo 8. Vamos ler? Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Essa expressão, o primeiro e o último, tem que chamar nossa atenção, porque ela vem do Antigo Testamento. Não era algo novo, muito conhecido pelos destinatários e pelos primeiros cristãos, a primeira geração de cristãos que surgiram ali na Palestina, naquelas regiões, em Jerusalém, Palestina, e depois algumas regiões também fora da Palestina, né? Aqueles lugares ali da Grécia, né? Porque já haviam judeus também espalhados naquelas regiões, já haviam sinagogas, eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. Então essa expressão aqui não é nova, ela é uma expressão que vem do Antigo Testamento, onde só Deus é chamado dessa forma. Só para vocês terem uma ideia, ela é extraída de Isaías 44, onde o Senhor mesmo se revela como o Rei, Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, dizendo: eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. Portanto, ao usar esse título, o que Jesus está dizendo para aquela igreja é que Ele é Deus, e é Ele que governa toda a história, do começo ao fim. Aquela igreja que estava passando por desafios precisava saber que o Deus Criador e Redentor, que se revelou na pessoa de Jesus, estava no controle da história daquela igreja, assim como Ele está no controle da nossa história. Muitas vezes enfrentamos dificuldades, enfrentamos tribulações, provações, mas nós não podemos esquecer que aquele que é o princípio, Ele é o início e o fim. Ele é aquele que tem o controle da nossa vida desde o início e continuará tendo controle até o final. Ele diz que Ele esteve morto e viveu, voltou a viver. A cidade de Esmirna, para vocês terem uma ideia, ela tinha sido destruída pelos lídios no século 7 antes de Cristo, e ela permanece em ruínas praticamente 400 anos. Mas ela também foi reconstruída por sucessores de Alexandre o Grande. Isso está na história. Ou seja, Jesus está falando com uma igreja que conhecia muito bem a história daquela região. Para vocês terem ainda uma ideia, Esmirna fica conhecida como a cidade que renasceu das cinzas, muitas vezes comparada a Fênix, aquele pássaro lendário, né, que morre e volta a viver, né, em chamas, né? Então esse era o símbolo,
era emblemático naquela cidade. Mas Jesus diz que ele é maior que a fênix. E que aquela igreja poderia confiar nele, porque ele estava morto, mas ele venceu a morte. E é por isso que nós precisamos confiar no Senhor quando passamos por desafios na nossa vida, porque ele tem um controle até da morte, ele é vitorioso. E a igreja tem essa confiança, ela pode confiar, ela pode se valer dessa verdade, porque ele morreu e ele voltou a viver. A igreja serve a um Deus vivo, a um Deus que cria, a um Deus que salva, a um Deus que sustenta, mas a um Deus também que vence a morte. Aleluia! E esse Deus tem nome, ele é Jesus. Então, quando Jesus se apresenta como aquele que morreu e voltou a viver, ele fala de um modo que aquela igreja compreendia muito bem, e isso era muito encorajador, meu irmão e minha irmã. Essa declaração de Cristo é uma mensagem de esperança para muitos de nós que enfrentamos dificuldades por causa da nossa fé em Cristo. Nós não encaramos os desafios da vida do mesmo modo como o mundo enfrenta as dificuldades. Nós temos uma fé, nós temos princípios, nós temos valores, nós temos uma perspectiva eterna, nós temos uma esperança viva. Portanto, a maneira como nós lidamos é diferente. É diferente do modo como nós lidamos com os desafios do mundo, com as dificuldades do mundo, com as polêmicas do mundo. Nós temos uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo, uma maneira de ver a vida e viver a vida diferenciada, porque nós temos aquele que tem o controle da nossa história, aquele que venceu a morte, que está no controle da nossa vida. Ele está no controle da minha vida, ele está no controle da minha família, ele está no controle dos meus sonhos, ele está no controle do meu futuro. Ele controla todas as coisas. Você pode estar passando por dificuldades e desafios, mas ele controla o resultado, meu irmão. Ele controla o resultado, minha irmã. A igreja, ela é lembrada através dessa carta, de que o Senhor venceu a morte e venceu em nosso favor. Mesmo que os crentes passem por momentos difíceis, Cristo continua sendo o Senhor da história, do começo ao fim. Cristo continua no controle da história, do começo ao fim. Amém? De que maneira o Senhor encoraja a sua igreja? Primeiro, ele lembra quem ele é. Ele é o princípio e o fim. Aquele que estava morto e voltou a viver. Mas ele também conhece os desafios da igreja. Veja o que diz o versículo 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza. Embora você seja rico, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. A palavra aqui para tribulação, usada por Jesus, transmite a ideia de uma pressão intensa. A igreja estava passando por uma pressão muito intensa. E a imagem aqui lembra de um lagar, onde as uvas eram pisadas, eram esmagadas, para extrair o suco. E era assim que aqueles cristãos se sentiam. Eles se sentiam pressionados, sufocados pelas circunstâncias. E nada disso passava despercebido aos olhos do Senhor Jesus. Ele diz aqui que ele vê a pobreza da igreja. Agora veja, pobreza entre aspas, porque ele diz que ele via a pobreza deles, mas a igreja, aos olhos de Cristo, era uma igreja rica. Eles estavam pobres por causa da perseguição. Muitos cristãos tinham perdido seus bens, tinham perdido meios de sustento, pessoas tinham morrido, ficado na pobreza. A igreja, ela era pobre aos olhos do mundo, mas Jesus diz que aquela igreja, o pastor daquela igreja, eram ricos. A verdadeira riqueza, meu irmão e minha irmã, não está naqueles que possuem bens materiais em si, mas no que nós temos em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele abre a carta aos Efésios, ele já começa dizendo que bendito seja o nosso Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Meu irmão e minha irmã, você pode não ter tudo que você gostaria nessa terra, mas você tem Cristo. Então, se você tem Cristo, você tem tudo. Você é abençoado nas regiões celestiais. O teu nome está rolado nos céus. O seu nome é conhecido na família celestial. Deus conhece você. As bênçãos que Ele tem sobre nós são bênçãos superiores. Não são transitórias, são imutáveis. São bênçãos sólidas, celestiais e espirituais, vindas da parte de Deus, conquistada por Cristo,
pelo nosso Redentor e pelo nosso Salvador. Ele não só vê que aquela igreja é espiritualmente rica, ele vê também a blasfêmia, as ameaças, as acusações, as provocações contra aquela igreja. Alguns se diziam naquela igreja judeus, e esses judeus passaram a difamar e acusar os cristãos diante das autoridades. Era assim que os cristãos viviam. E muitos desses judeus, eles não aceitavam quando um judeu se convertia ao cristianismo. Aí que a ira deles se acendia. Então eles começavam a levantar acusações contra os cristãos. Um exemplo muito marcante disso foi o martírio de Policarpo, bispo da cidade de Esmirna, que também foi um sucessor do apóstolo João. Há escritos que dizem que ele foi acusado só por se opor à religião do Estado e chamado de muitas coisas, mas uma delas que é emblemática é que ele foi conhecido como o destruidor de deuses, por ensinar as pessoas a não adorarem outros deuses. Então era assim que eles eram acusados, era assim que eles eram difamados. Mesmo sendo sábado, que era um dia de descanso, na lei mosaica, os judeus juntaram madeira para queimar Policarpo vivo. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu com esses gigantes da fé. E ao rejeitarem Cristo aqui e perseguirem a igreja, eles estavam não se opondo à igreja de Cristo, mas eles estavam se opondo ao plano de Deus e lutando ao lado do inimigo. E é por isso que Jesus chama esse grupo aqui de sinagoga de Satanás. Não por causa da origem étnica deles, mas porque eles estavam trabalhando em favor do acusador, espalhando mentiras contra o povo de Deus. E Cristo deixa muito claro que ele sabe de onde vem a oposição e quem está por trás dela. Meu irmão, toda oposição que se levanta contra Deus, que se levanta contra o povo de Deus, não passa despercebido aos olhos do Filho de Deus. Mesmo quando a igreja sofre injustiça, perdas, difamações, Cristo vê tudo. Nada é ignorado, nada é minimizado, mas a igreja fiel, ela sempre é encorajada porque não está esquecida, não está abandonada pelo seu Salvador. Não está. Você pode se sentir muitas vezes pressionado, você pode se sentir muitas vezes desencorajado, cercado, mas maior é o que está conosco, do que o que está no mundo. Maior é o que está com você, meu irmão, maior é o que está com você, minha irmã, do que o que está nesse mundo. Fique firme, porque Deus está conosco. Deus está com a igreja. De que maneira o Senhor encoraja a igreja? Primeiro, ele lembra quem ele é. Segundo, ele conhece os desafios da igreja. E em terceiro lugar, ele chama a igreja a continuar fiel. Nós vamos ler o versículo 10 e 11, mas deixa eu beber uma aguinha aqui. Ele chama a igreja a continuar fiel. Versículo 10 a 11. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Primeira coisa, Jesus motiva a sua igreja. Ele diz, não tenha medo. Jesus, ele não esconde o sofrimento que a igreja iria enfrentar. Não tem como a gente fazer promessas como essa aqui. Existem muitos fazendo promessas mentirosas, enganadores, ocupando os púlpitos, fazendo promessas que Deus não faz na sua palavra, iludindo crentes, iludindo pessoas, disseminando um falso evangelho, uma pregação de autoajuda que massageia o ego e mente para as pessoas. Por isso que muita gente, quando passa por dificuldades, por provações, e elas vêm, não tem como fugir disso, elas vêm, um momento ou outro, em algum momento elas vão vir, querendo eu ou não. Não tem como enganar ninguém, nenhum crente pode ser enganado nesse sentido. Jesus disse que no mundo nós passaremos por aflições, não tem como vender uma outra mensagem para você, meu irmão. Não tem como mentir para você, não tem como enganar. Nós vamos passar por dificuldades, mas o Senhor da igreja diz, não tenha medo, não temais. Muitos deles seriam presos, passariam por provações severas, e ele deixa isso muito claro aqui. Ele deixa claro que por trás daquela perseguição que eles estavam enfrentando, tinha uma oposição espiritual. Muitas vezes nós passamos por oposições, por dificuldades, mas por trás dessas lutas,
tem a pata de Satanás, querendo nos desencorajar, querendo nos fazer recuar. Mas o Senhor diz, não tenha medo. Mesmo assim, a primeira palavra de Cristo é essa, não tenha medo. O encorajamento, meu irmão e minha irmã, começa com a certeza de que a igreja não está fora do alcance do Senhor da igreja. Por isso ele fala assim com a igreja, não tenha medo. Primeiro, porque ele está no controle da igreja. Segundo, porque nada passa desapercebido aos seus olhos. Terceiro, porque ele é a nossa fonte de encorajamento. Mas ele faz um alerta. Vocês serão postos à prova. A igreja passaria por um tempo de teste. E é isso que significa essa expressão aqui. A provação, ela significa teste. Como um metal que passa pelo fogo para ser depurado. Deus estava controlando aquele teste. Embora o diabo estivesse agindo, Deus estava controlando. Deus estava trabalhando para aperfeiçoar aquela igreja. Você pode entender uma coisa dessa? Uma igreja fiel ainda estava sendo testada por Deus. Deus ainda havia algo naquela igreja que poderia ser depurada, que poderia ser testado, que poderia ser melhorado. É para o aperfeiçoamento, para a purificação daquela igreja que eles estavam passando por aquilo ali. A tribulação deles seria de 10 dias, mas isso aqui indica o quê? Um tempo limitado e controlado por Deus. Essa é a mesma linguagem que a gente vê no livro do profeta Daniel, quando ele e seus amigos foram provados na Babilônia, testados na Babilônia. Eles foram provados por um tempo determinado. E Deus não os desamparou. Meus irmãos, existem provações que Deus não livra a gente. Ele prepara a gente. Existem provações que Ele livra. O que nós precisamos entender é que Deus tem um plano. Todas as provações são usadas por Deus para o nosso aperfeiçoamento. A prova, ela não seria maior do que eles poderiam suportar. Deus não deixa os seus filhos passar por provações maiores do que a sua capacidade de enfrentá-las. A provação sempre tem início, meio e fim. O salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em terceiro lugar, Jesus ele também exorta a igreja. Ele encoraja, ele alerta e ele exorta. Qual é a exortação de Jesus expressa nessa carta? Seja fiel até o fim. Diante da provação, o chamado de Jesus exige fidelidade. Não fidelidade a um império, nem a um sistema, mas fidelidade exclusiva a Jesus, mesmo quando isso custa caro. Jesus promete sempre recompensar aquele que persevera até o fim. É isso que ele diz aqui. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E qual é a recompensa aqui para o perseverante? Essa recompensa aqui, ela possui duas características. A primeira, coroa da vida. Esmirna era uma cidade orgulhosa de suas coroas. A deusa Cibele, ela aparecia nas moedas como uma coroa. E até a própria cidade de Esmirna, ela parecia uma coroa. Né? Os aspectos geográficos dela parecia uma coroa. E o próprio Jesus usa esses aspectos da própria cidade para falar com eles, para usar essa linguagem. Eu tenho uma coroa da vida para vocês. Uma coroa muito melhor do que a da deusa Cibele. E muito mais bonita do que a cidade de Esmirna. Jesus promete uma coroa superior. E a palavra usada aqui por Jesus nessa carta não é diadema. Né? A coroa que era muitas vezes colocada na cabeça dos reis. A coroa aqui é Estefanos, que era dada aos vencedores nas Olimpíadas. Toda vez que a gente vê as Olimpíadas, né, o pessoal ganha uma medalha, um troféu, né? Naquela época era uma coroa. Ou seja, olha o que é peculiar aqui. Estefanos significa Estevão. Na cabeça deles, logo surgiu o nome do primeiro mártir cristão, que viu os céus se abrindo, e Jesus à direita do Pai. À direita do Pai. Nós temos algo muito melhor. Então, todas as vezes que nós passamos por dificuldades, por desafios, nós temos que lembrar que nós temos algo superior. Nós temos promessas melhores. O pastor Fábio pregou isso aqui de manhã. Nós temos uma coroa melhor. Nós temos bênçãos muito melhor. E nós temos o Salvador, o Redentor, o Senhor da igreja, lutando do nosso lado. A fidelidade,
ela pode custar algo de nós, o desconforto, mas Cristo é quem garante vitória. E a segunda recompensa aqui é nenhum dano eterno. Ele diz que o vencedor de modo nenhum vai sofrer o dano da segunda morte. O Cristo vivo encoraja a sua igreja a permanecer fiel, porque ele vê, sustenta e ele recompensa a igreja. Meus irmãos, essa leve e momentânea tribulação que muitas vezes passamos aqui, o apóstolo Paulo diz que nada tem como se comparar à glória que há de ser revelada no futuro bem próximo, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então, ao olharmos para a igreja de Esmirna, nós somos confortados, mas nós também somos confrontados a viver do modo digno do Evangelho. Viver com fidelidade em meio às dificuldades. Eles não eram uma igreja rica, não era uma igreja influente e não vivia um cristianismo confortável. Eram pobres, pressionados, perseguidos e ainda assim elogiados por Jesus. Eu fico pensando que se Jesus escrevesse uma carta para a igreja evangélica brasileira, o que ele colocaria nessa carta hoje? Se ele colocaria elogio ou ele colocaria só advertência? É por isso que nós, quando lemos essas cartas, 7 cartas, sempre tem alguma coisa que a gente se identifica ali, né? Mas perceba que essa é uma igreja que não recebe nenhum tipo de advertência, só elogio e encorajamento para continuar fiel. E isso nos lembra que Cristo, isso nos lembra que o verdadeiro testemunho da igreja não nasce da ausência de problemas, mas da fidelidade em meio a esses problemas. A fidelidade a Cristo sempre vai caminhar ao lado do conforto. Sempre ao lado do conforto, né? Nem sempre caminha ao lado do conforto. Eu acabei errando aqui. Muitas vezes a nossa fidelidade ela é provada nas expressões do dia a dia, no seu trabalho, em casa, na escola, até mesmo na nossa saúde, nas perdas e nas renúncias silenciosas. Isso porque fidelidade a Cristo nem sempre está associada ao conforto. Precisamos sempre ter cuidado com a ideia de que conforto é sempre sinal da aprovação de Deus. Essa carta, bem como outros escritos no Antigo e no Novo Testamento, nos mostram que isso não é parâmetro para você se sentir abençoado por Deus. Às vezes o conforto vem muitas vezes da nossa omissão, vem muitas vezes do nosso silêncio, do desejo de agradar todo mundo, de ficar bem com todo mundo. É o que a gente está vendo hoje. A igreja é muito parecida com o mundo, mas muitos de nós estamos omitindo a nossa fé. Não nos posicionamos porque temos medo de ser cancelados, de sermos rejeitados e de perder a popularidade. Uma fé leve demais pode se tornar uma armadilha para o nosso testemunho. A igreja de Cristo, ela também não pode se moldar às pressões da cultura ao nosso redor. Essas pressões, elas não devem nos dividir, mas nos unir. O que a gente vê hoje é uma igreja dividida no Brasil. Estou falando do Brasil, mas ela pode estar dividida em outros lugares também. Mas o que a gente vê hoje são igrejas muito divididas, igrejas que nascem através de rachas, de insubordinação, de insubmissão, ou até mesmo de autossuficiência, membros de igreja, ou até mesmo líderes ou pessoas que fazem parte de algum tipo de trabalho da igreja, se acham mais espirituais do que o pastor, então saem da igreja, abrem uma igreja, igrejas divididas. Mas as pressões da cultura, as pressões do mundo não devem nos dividir, pelo contrário, a Bíblia nos chama a nos unir, nos fortalecer no compromisso com o Senhor e uns com os outros. Porque no reino de Deus, aqueles que estão em Cristo não são considerados pobres. Todos nós somos igualmente importantes, valiosos, somos ricos. Além disso, devemos nos lembrar dos nossos irmãos que hoje sofrem perseguição real por causa da fé deles em Cristo. Se vocês acessarem o site da Portas Abertas, eu encorajo você a fazer isso depois, quando vocês voltarem para casa. Invista um tempinho em acessar o site da Portas Abertas. Vocês vão ver os 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. E diversos relatórios. A única coisa que esses cristãos pedem é oração por eles. Eles não pedem dinheiro, embora essas organizações elas investem, em viagens, em cartas, em assinaturas de revistas,
para apoiar esses cristãos perseguidos e pessoas que estão com esses cristãos que estão em situações de risco, situações de muito perigo, para consolar eles, para fortalecer a fé deles. Muitas vezes cristãos que nem têm esse acesso à palavra de Deus como nós temos, essa liberdade que nós temos de expressar publicamente a nossa fé e ouvir essas coisas que a gente está ouvindo aqui na casa de Deus. Há cristãos que são presos, expulsos de suas casas, mortos por seguirem a Cristo. E eles precisam das nossas orações. E a igreja brasileira precisa aprender com eles, porque há docilidade neles, há gentileza neles, há carinho neles, há afeto neles. Eles, quando olham para a igreja brasileira, eles não olham com arrogância. Mas muitas vezes a igreja brasileira olha com um olhar de desprezo para os desprezados, para os marginalizados, para aqueles que estão em prisão, para aqueles que estão precisando de ajuda, de consolo e de oração. Que não seja assim uma realidade na nossa igreja. Que possamos orar uns pelos outros. Que possamos olhar para essa igreja e aprender que nem sempre o conforto está associado à fidelidade. Que nem sempre o conforto está associado à aprovação de Deus. Mas que possamos olhar para os desafios que muitas vezes tiram pessoas da igreja. Desafios bem mais leves que isso aqui, né? Às vezes não é nem um lagar, né, de esmiuçar cana, assim, de uva, né? Não é nem uma moenda. Às vezes o crente não está nem passando por uma moenda, né? Está passando às vezes por um resfriado. Está passando às vezes por um desânimo. É suficiente para não atravessar a rua e vir para a casa de Deus. Às vezes hoje a chuva foi braba, né? Mas aí choveu. Mas não há às vezes nem tristeza porque não vai vir para a casa de Deus. Poxa, acho que é melhor ficar em casa mesmo. Foi até melhor ficar em casa, né? Que a gente possa olhar para essa igreja aqui e ver nela um exemplo a ser seguido. Porque o Senhor da igreja ama a igreja que, embora sofra, mas é uma igreja fiel. Uma igreja fiel a Cristo. Amém? Que o Senhor nos conceda a graça para permanecer fiéis. Não apenas quando for fácil, mas quando custar caro, quando custar o conforto, quando custar muitas vezes o desconforto. Porque o Cristo vivo continua encorajando a sua igreja em meio às dificuldades. Amém? Quero chamar os músicos. Vamos ficar de pé?